Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 10.703 dólares. E hoje meu objetivo vai ser falar um pouco do pump que tivemos. Uma subida que foi um pouco inesperada, mas meu objetivo aqui vai ser tentar entender como isso impacta a nossa tendência de longo prazo, os nossos posicionamentos, e também no curto prazo, porque essa subida abre espaço para a gente pensar em operações de long também, não somente em realizações. Então, além de uma análise técnica completa, pensando aqui no 4 horas e chegando a tempos gráficos menores, eu também quero fazer uma análise de sentimento. Eu quero mostrar para vocês aqui onde as instituições estão posicionadas e como isso pode impactar o preço. A gente teve uma mudança aí na posição, no posicionamento das instituições. Também quero te mostrar que essas últimas subidas foram um foco de grande manipulação e liquidação por parte das instituições. Então a gente pode ter chegado em topos importantes, a gente vai discutir isso no TensorCharts e no TRDR. No TRDR eu também quero utilizar os indicadores aqui no Price Action para tentar entender se dava para prever esse movimento incrível que a gente teve aqui, né? Quando a gente rompeu os 10.440 e foi até os 10.700, até continuou acima dos 10.800 dólares. Vamos ver se algum indicador deu alguma dica para a gente que isso ia acontecer. E também quero falar um pouco mais de posicionamento, de prazos um pouco maiores, utilizando indicadores como o Crypto Fear and Greed, o Long Short Ratio e o Funding. Beleza, investidores? Então vamos lá, eu quero começar aqui do 4 horas na BitMEX para mostrar para vocês que mesmo a gente indiscutivelmente tendo um movimento forte, um movimento em V, eu ainda acho que esse movimento não é o suficiente para a gente ter uma reversão da tendência no 4 horas. Isso por alguns motivos, né? Os nossos indicadores estão plotados aqui e acima do preço, não somente para mostrar para a gente que é uma tendência de baixa, mas para a gente lembrar que eles tipicamente vão estar em pontos importantes de Fibonacci. Então nesse momento eu vejo que traçando do topo ali, o preço testou a região de 0,618. Correto? Então, a gente ainda pode estar numa correção dessa onda de baixa. E você me pergunta, faz sentido isso ser somente uma correção? Eu acho que faz, principalmente por causa do nosso volume, tá bom? A gente não tem um volume muito significativo desse movimento, então esse movimento me deixa um pouco cético, não me deixa tão confiante que o Bitcoin vai reverter a partir daqui. Obviamente que por ser um movimento em V, a gente tem que ficar atento e a gente precisa determinar o ponto onde o Bitcoin vai assumir uma tendência de alta se ele continuar demonstrando essa força. Vamos lá. Primeiro ponto aqui importante que eu vejo é que o suporte em 10.200 foi respeitado, né? A gente deixou uma sombra e não conseguiu fechar candles lá abaixo. Vocês lembram que era importante isso? Se fechasse candle aqui abaixo dos 10.200, eu realmente esperava que a gente já iria direto até a região ali abaixo dos 9.600, para aí, quem sabe, a gente ter acumulações um pouco mais seguras. Não foi o que aconteceu, o preço deixou uma armadilha e começou a subir igual doido a partir daqui. Então, ter respeitado esse suporte até os 10.200 é algo positivo, tá? Mas outro ponto importante, que a gente até vinha falando nessa semana, é a resistência que se formou entre a região dos 10.800 dólares e os 11.000. Eu vou até tirar aqui os indicadores para ficar mais claro de vocês enxergarem, mas reparem que, deixa eu até carregar aqui, reparem que essa região entre os 10.800 dólares e os 11.000 dólares é uma região de resistência importante, é uma região do ponto de controle e que, lembrem-se, a nuvem de Shimoku está justamente ali. Então eu vejo uma confluência muito grande de um ponto onde, se os ursos querem manter o controle do mercado, eles não podem deixar o Bitcoin ultrapassar daqui. Se o Bitcoin ultrapassar dos 11.000 dólares, caras, é um sinal de força muito grande e é um sinal que a gente tem tudo para continuar subindo e a partir daí procurar mais operações de long, igual eu vou mostrar para vocês uma possibilidade em tempos gráficos menores, tá bom? Mas nesse momento, por que eu mantenho a minha posição um pouco mais conservadora e não vou querer me posicionar no Bitcoin no longo prazo? Caras, primeiramente porque a gente sabe que não existe um suporte tão grande nessa região no diário. É um suporte bom no 4 horas dos 10.200, mas se a gente for olhar o diário, não é um suporte tão forte assim.
Somado a isso, né, os nossos indicadores de sentimento, eles estavam mostrando medo, né, o Fear and Greed ontem estava em 39, agora já subiu para 46, o funding estava vermelho e há muito tempo, né, a gente não via o long short ratio menos do que 1. Então, esse pump não pode ser completamente inesperado, né? Mas o que a gente realmente quer para começar a se posicionar é o preço chegando num suporte mais significativo e um exagero desses indicadores. Eu quero extremo medo, eu quero 0,8, 0,7 aqui no long short ratio, eu quero funding subindo, abaixando muito mais do que o 0,01 abaixo que ele tá ficando aqui, ok? E por que eu acho que é necessário pra gente fazer compras seguras esse ambiente de mais desespero, de mais medo? Caras, principalmente por causa do S&P. Grande parte da subida do Bitcoin hoje pode ser explicada pelo S&P, que estava caindo muito, formando novas mínimas aqui abaixo dos 3.200 às 10 horas da manhã, e a partir daqui ele conseguiu se recuperar bem, subindo aí mais do que 2%, tá? Parte da subida do Bitcoin se dá por isso e pela correlação que a gente tem, mas claramente o Bitcoin demonstrou muito mais força. Eu acho que hoje é um dia importante pensando no Bitcoin no longo prazo. Mas a gente tem que lembrar, o Bitcoin realmente é mais volátil. Às vezes ele cai mais, às vezes ele sobe mais, o que não muda o fato que ele está correlacionado com o S&P e o S&P está claramente numa tendência de baixa, tá? A gente vem falando com vocês nas últimas semanas que desde que a gente rompeu lá de cima e formou esse nosso triangulinho aqui, que foi rompido para baixo, a nossa tendência é de baixa, comprovada pelas nossas médias, pela nuvem de Ishimoku. Então aqui, nesse momento, o que eu espero é o preço voltando aqui na média para depois dar mais uma pernada. E eu falo isso não apenas tecnicamente, mas fundamentalmente, a gente sabe que os múltiplos atualmente pro valuation das empresas não tá fazendo muito sentido. Eu acho que é sim algo insustentável no longo prazo, né? E esse é um outro fator que me leva a crer que a gente pode aguardar um pouco mais e ser paciente para comprar o Bitcoin em uma zona um pouco mais segura. Por quê? Porque eu realmente acredito que essa correçãozinha que a gente teve no S&P não é o suficiente para a gente começar a voltar a subir aqui e fazer novas máximas. Se isso acontecer, caras, eu realmente acredito que tudo vai subir, porque aí essa bolha vai se prolongar e todos os ativos de risco vão continuar subindo. Mas eu acho que é extremamente improvável que isso aconteça, e eu acho que o S&P carece de uma correção um pouco maior, porque nesse momento ainda existe otimismo no mercado, né? Eu preciso ver no S&P também que as pessoas comecem a falar que vai ter uma nova grande depressão e tal. Se isso acontecer, eu acho que aí sim a gente vai estar num bom momento e tomara que seja em confluência com o Bitcoin numa zona de suporte igual é os 9.500 por ali, tá? Mas vamos lá, onde é essa zona do S&P? Caras, pra mim, claramente essa zona do S&P é aqui próximo de 0,382, de todo o movimento lá do fundo do coronavírus, onde a gente começa a ter um suporte muito mais forte, tá? Vai me surpreender muito se o S&P, a partir daqui, desses pontos onde não existe tanto suporte assim, a gente começar a subir. Por isso que eu acho que o S&P deve corrigir um pouquinho mais, tecnicamente e fundamentalmente falando, e isso deve levar o Bitcoin para a zona de compra que a gente tanto está falando, ok? Pode não acontecer? Obviamente que pode, mas eu acho que é muito melhor a gente tentar fazer compras com boas relações risco-retorno do que entrar em FOMOs, entrar em momentos onde a gente não tem uma boa relação risco-retorno, tá bom? Eu acho que com o tempo a gente vai percebendo que o que importa mais não é o preço, e sim as oportunidades. E eu tô vendo que se o Bitcoin chegar aqui, vai ser uma grande oportunidade. Aqui não é uma oportunidade tão boa, ainda mais devido a essa grande incerteza global, ok? Então, continuando, né, e falando um pouco mais do price action, caras, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem uma virada das instituições, né? As instituições que estavam tentando não fazer o mercado cair, agora elas começam a colocar ordens abaixo do preço, tá? E isso é um bom sinal para o Bitcoin, é um sinal que as instituições estão tentando acumular para continuar essa altinha, né? E eu realmente, nesse momento, eu enxergo, por a gente estar ali justamente em 0,618 de Fibonacci e tal, eu acho sim que continua sendo zonas interessantes para a gente pensar em realizar. Mas pensar em shorts de curto prazo por causa disso aqui, eu realmente não faço, tá?
Realmente acho que nesse momento o Bitcoin subiu bastante e agora a gente ainda está cedo para se posicionar no longo prazo, mas talvez no curto prazo a gente possa ter oportunidades de day trade, igual a gente teve quando ele saiu dos 10.000, 9.800 e foi para os 11.200, correto? Então o que eu vejo que pode acontecer aqui, já indo para o 15 minutos? O 15 minutos, a tendência é de alta, como vocês podem ver. A gente está formando um padrãozinho não muito legal aqui agora, né? Isso aqui é uma bearish rising wedge depois de uma tendência de alta. Mas o que eu vejo que pode acontecer aqui é a gente eventualmente acabar formando um padrãozinho aqui de continuação que pode levar o preço a dar mais uma pernada de alta. Se a gente tiver um padrãozinho aqui de continuação, por exemplo assim, eu acho que pode ser uma boa oportunidade de compra de curto prazo, de day trade, quem sabe até um swing trade, mas posição para o longo prazo vocês já sabem a minha opinião, tá? E por que eu acho que essa oportunidade pode chegar nos próximos dias? Porque a gente acaba que deixou um grande suporte nessa região aqui entre esses 10.500 dólares e os 10.440, né? Era uma resistência muito forte. Então realmente surpreendeu o Bitcoin ter conseguido passar desse ponto de controle aqui. Agora, uma antiga resistência vira o quê? Vira um suporte. Então, se o preço voltar nessa região, que inclusive provavelmente vai ser zona de Fibonacci, pode sim dar oportunidades para a gente pensar em entradas no curto prazo, ok? Então, fiquem de olho, porque se ele voltar ali na região dos 10.500, é onde eu estou de olho para possíveis operações de day trade a favor dessa tendência de alta do curto prazo, beleza? Continuando e falando um pouco mais dos indicadores de sentimento e algumas constatações que a gente tem. Primeira, o long short ratio tá legal, tá? O long short ratio ele tá 0,96. Isso pensando assim, num long short ratio que há pouco tempo tava 2, é algo bem positivo, né? Para mim, só não é o suficiente para eu pensar em acumular no longo prazo, né? A gente teve aqui exemplos do long short ratio a 0,7, não tanto tempo atrás, né? E eu acho que é isso que a gente precisa para a partir daí acumular no longo prazo, tá? Mas sem dúvidas, isso é algo positivo, essa queda é algo positivo, quer dizer que mais pessoas estão apostando em short no mercado. Ao mesmo tempo que eu vejo que a acumulação de sardinhas continua. Lembra que eu mostrei para vocês que as sardinhas estavam comprando muito nessa distribuição, né? Foi uma distribuição que a gente teve aqui até os 12.500, elas continuam comprando, tá? Então eu tenho um indicador positivo aqui e outro negativo pensando no longo prazo. O que eu vou querer ver lá nos 9.500 se o preço chegar lá? Isso aqui caindo e o long short ratio continuando aqui, caindo um pouquinho e tal. Aí seria a compra perfeita, seria a compra dos sonhos, uma compra com ótima relação risco-retorno. Beleza? Mas agora, vamos falar um pouco mais do curto prazo e tentar entender se tem algum indicador aqui que explica isso pra gente. E caras, eu até posso ver aqui alguns indicadores, como por exemplo o long short ratio, que caiu bastante quando a gente foi lá testar 10.440, mostrando que muitas pessoas estavam apostando no short, mas eu realmente encarei esse movimento aqui como um movimento muito difícil de se prever, um movimento que os indicadores de sentimento não ajudaram muito. Por quê? Apesar do long short ratio ter caído, a gente tinha mais sardinha comprando e a gente também tinha uma predominância muito forte de venda no book. Então foi algo inesperado e algo que para mim pode ser explicado por esse pumpzinho de 2% no S&P. Vocês podem ver que o fundo do Bitcoin foi mais ou menos aqui às 10h30, né? E o fundo do S&P, se eu não me engano, foi mais ou menos esse horário também, né? Então quando o S&P fez o fundo lá, era mais ou menos 10h30, sim, e ele começou a subir 2% em pouco tempo, o Bitcoin seguiu ele e subiu mais, porque o Bitcoin é mais volátil, tá? Então lembrem-se, a gente está num mercado correlacionado e não é sempre que os indicadores vão acertar. Os indicadores são sempre probabilidade, correto? Resumindo, investidores, eu realmente acredito que para o longo prazo a situação se mantém, tá? Ainda acho que as melhores compras vão ser abaixo da região ali dos 9.800 dólares. Não me desesperaria e entraria agora, até porque o preço está esticado aqui, provavelmente até com divergências nos indicadores, como o RSI, sim, uma divergência bem clara desses dois topos. E o ideal é para quem quiser se posicionar, esperar pelo menos o preço formar um padrãozinho de continuação aqui, para aí sim comprar nestes suportes entre os 10.500 e 10.350. Mas lembrem-se, na minha opinião, o 4 horas ainda está cheirando para baixa, então
Se eu fizer algum day trade aqui, e day trade eu não vou me posicionar aqui, eu não vou estender muito meu stop além desses 10.350, correto? Porque se a gente romper para baixo desses 10.350, a gente pode perceber que basicamente a gente pode acabar formando outro padrão de continuação bem parecido com o que a gente formou aqui nos últimos dias, né? Então, assim, eu acho que nesse momento se posicionar ainda é bastante arriscado. E vamos ficar de olho nesses pontos importantes no Bitcoin para os próximos dias. Esse suporte nos 10.500 até os 10.350 e nessa região de extrema resistência entre os 10.800 e os 11 mil dólares. Correto? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise. Um forte abraço.